Olá, eu sou Adriana Polacchini do Vale e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos hoje na parte 3 do interrogatório sobre os diversos aparelhos. Então, nós vamos apresentar o que deve ser perguntado ao paciente sobre o aparelho digestório, ou seja, quais são as possíveis queixas, sinais e sintomas que esse indivíduo pode ter. Então, nós sempre devemos perguntar sobre intolerância alimentar. Então, se o paciente tem intolerância a algum alimento e se sim, qual ou quais. O intuito disso, obviamente, é ter um diagnóstico de intolerância alimentar e prevenir danos futuros. Também questionamos sobre a perversão do apetite. Perversão do apetite é quando o indivíduo passa a comer ingredientes não muito usuais, como, por exemplo, reboco de parede, arroz cru, são substâncias, quer dizer, alimentos ou substâncias, né, que usualmente não são ingeridas, tá? E essa perversão do apetite, assim conhecida, ela pode estar associada a aspectos nutricionais, ou seja, determinadas deficiências nutricionais como ferro, B12, vitamina B12, ácido fólico, por exemplo, podem contribuir para esse aspecto de perversão do apetite, ok? Então, indivíduos que têm deficiência de algum desses ingredientes pode ter a perversão, assim como também tem aspectos culturais. Então, tem algumas culturas que ingerem alguns alimentos, tem aspectos sociais, tem aspectos psicológicos. Então, obviamente, diante, né, de uma queixa positiva para perversão do apetite, a gente deve sempre interrogar qual aspecto está relacionado. Obviamente que no aparelho digestório nós temos que perguntar sobre náuseas, vômitos, regurgitação e pirose. Náuseas e vômitos são sinais e sintomas muito prevalentes na população e, obviamente, vocês já conhecem esse tipo de sintoma. No entanto, a regurgitação pode ser um sintoma mais diferente para vocês, mas regurgitar é quando existe um retorno do conteúdo alimentar pelo trato digestório, ele vem e sai pela boca, mas isso sem movimentos peristálticos, ou seja, sem náuseas, sem aquela e expõe, né, o alimento, certo? Então, acho que um excelente exemplo de regurgitação são as crianças, né, os recém-nascidos, na fase ainda de lactentes, eles têm refluxo gastroesofágico devido à incompetência do cardio, ou seja, imaturidade do sistema digestório, dos esfíncteres, e a gente vê que o bebê comumente regurgita, ou seja, a gente vê que o bebê está lá sorrindo para a gente, de repente escorre um leitinho, ou seja, não teve nenhum movimento, né, nada de náuseas anteriores a essa regurgitação, okay? A essa exposição do alimento, né, a saída do alimento. Então, isso é regurgitação. E pirose é o termo técnico associado à queimação epigástrica. Essa queimação, essa sensação de estômago queimando, tá? Que é bem uma queixa digestória. E isso tem um termo específico, que é pirose. Aliás, em termos, nós vamos apresentar para vocês vários termos técnicos específicos, né? No aparelho digestório, eles são muito prevalentes. Eructação é o termo técnico para arrotos, então eliminação de ar pela boca. A aerofagia é a deglutição de ar, tá? Então tem gente que engole muito ar, que fala muito, masca muito chiclete, toma muitas bebidas gasosas, enfim. Tem várias situações em que a pessoa deglute mais ar. Quando a pessoa deglute ar, o fato dela deglutir muito ar, isso contribui para a distensão abdominal, ou seja, o abdômen fica distendido, fica cheio de ar. E até leva ao meteorismo, que é o próximo termo que eu queria explicar para vocês, que é quando a gente tem um acúmulo de gases. Então, fica aqueles ruídos na barriga, né, associados ao meteorismo. Então, a aerofagia, distensão abdominal e meteorismo acabam sendo correlacionados. E a flatulência é a eliminação de gases pelo ânus, certo? Odinofagia é o termo que se refere à dor na deglutição, e a disfagia é o termo que se refere a um desconforto na deglutição. Então, uma coisa é doer, outra coisa é um desconforto ou uma dificuldade para deglutir, para engolir. Então, nós vamos ter, por exemplo, se eu tenho uma doença de Chagas esofágica, tá? Onde os meus movimentos peristálticos estão danificados. Então,
como eu não tenho peristaltismo para levar o alimento até o estômago, a comida fica parada, aí o indivíduo tem a sensação que ele não consegue engolir, uma dificuldade para deglutir. Então, um exemplo de situação onde a gente tem disfagia. Empachamento é uma sensação de estômago cheio, a gente chama isso de plenitude epigástrica, você está satisfeito. Então, tem indivíduos em que se sentem empachados depois que comem, né? Ou seja, parece que a comida não desceu, não fez digestão. Tá? Então, são os termos que a gente... Então, aqui eu estou passando para vocês termos técnicos, mas, obviamente, na hora de se dirigir ao paciente, abordando se eles têm esse sintoma, nós vamos precisar ser menos técnicos, né, de acordo com a cultura dele. Então, por exemplo, o senhor solta, pum, o senhor arrota muito, a barriga fica muito distendida, sente a barriga estufada, né, tem muito gases. Né? A gente perguntaria dessa forma esses sinais e sintomas. E, obviamente, a dor abdominal é um sintoma que sempre deve ser abordado e, se presente, eu tenho que caracterizar tal como eu caracterizo uma dor em qualquer outro sítio. Muito bem, turminha, vamos em frente. Com relação ainda ao aparelho digestório, nós podemos ter alguns sangramentos em alguma parte do trato. Então, a hematêmese é o termo técnico para um vômito com sangue, tá? E, no geral, a eliminação de sangue com o vômito está mais associada a sangramentos digestórios altos, ou seja, algum distúrbio da mucosa gástrica, algum distúrbio duodenal, né, que é a primeira porção intestinal, ou mesmo esofágica. Então, gastrites, duodenites, esofasites, úlceras e até mesmo tumores podem cursar com hematêmese, que é a eliminação de vômito com sangue, ok? Já o termo melena é quando eu tenho uma eliminação de sangue pelas fezes. Aliás, quando elimina sangue pelas fezes, a gente tem 3 termos técnicos: melena, hematoquésia e enterorragia. Um segundo. Melena é quando as fezes estão digeridas e misturadas, quando o sangue está digerido e misturado com as fezes. Então, as fezes saem com um aspecto enegrecido, um aspecto escuro. A gente até fala que as fezes com sangue, né, com melena, ela parece um piche, ela é mais, vamos dizer assim, pastosa e enegrecida, tá? Ou mesmo borra de café, né? Depois que a gente coa o café, aquela borra de café amarronzado, ok? Então tem essa característica, aí a gente tem uma ilustração da melena. E a hematoquésia são estrias de sangue junto das fezes, tá? Então vejam que a melena é um sangramento que, como esse sangue foi digerido, né, ele pode ser tanto alto como baixo. Quer dizer, pode até ser a gente pode até ter um sangramento gástrico, cujo volume de sangue não foi tão grande, o indivíduo não eliminou como em forma de hematêmese, e esse sangue foi digerido e apareceu em forma de melena, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter hematêmese para sangramentos altos e melena para sangramentos baixos, ok? A hematoquésia são estrias de sangue, então são sangramentos mais discretos e, no geral, do trato digestório mais baixo, que vem aquelas estrias. E a enterorragia é a eliminação de sangue vivo, então, e um grande volume de sangue. Então, assim, talvez uma varize, né, na região perianal que se rompe, eu tenho uma enterorragia, ok? Então, esses são os termos técnicos. É fundamental perguntarmos a todos os indivíduos que a gente está entrevistando qual é a frequência evacuatória que ele tem, ou seja, faz cocô todo dia, uma vez ao dia, 2, 3, faz dia sim, dia não, uma vez a cada 3 dias, enfim, a frequência e se tem esforço ao evacuar ou não, ou seja, se precisa fazer força para fazer cocô, certo? Essas são 2 perguntas fundamentais, porque a constipação intestinal é uma das patologias mais frequentes da nossa população e ela é caracterizada por uma frequência evacuatória menor que 3 vezes por semana e sempre com o esforço evacuatório. Pode até ser que o indivíduo evacue todo dia,
Mas se ele tiver que fazer muita força para evacuar, isso é caracterizado como constipação intestinal. Já a diarreia, claro, o número de evacuações aumentado. A disenteria o número de evacuações aumentado e, geralmente, mesmo na diarreia, as fezes são mais líquidas, pastosas ou aquosas, né? E a disenteria é quando eu tenho essa diarreia com presença de muco, que aí é uma coisa inflamatória, ou de sangue. E o tenesmo é uma sensação de espremeção ou puxo na região perineal, no entorno da região anal, tá? É como se fosse, não chega a ser uma dor, mas é uma condição de incômodo nessa região. Aqui eu só queria apresentar para vocês o aspecto das fezes, então até eu brinco com os pacientes, falo assim, faz cocô todo dia, sim ou não, faz força para evacuar, e o cocô é bonito, né? Quando que o cocô é bonito, então? O cocô é bonito quando ele é em forma de salsicha, seja uma salsicha lisa ou uma salsicha segmentadinha com os gominhos. Isso é o perfil de fezes ideal, tá? Que é um trânsito intestinal regular. O trânsito intestinal é lento, ou seja, um indivíduo com constipação intestinal, as fezes são em bolinhas, em pedaços, ou ela pode ser as bolinhas agrupadas, aglutinadas, vamos dizer assim, num formato único, mas você vê que tem várias bolinhas, certo? E as fezes mais diarreicas, elas vão ser pedaços moles, ou pastosas, ou aquosas, certo? Indicando, então, um trânsito intestinal mais rápido. Ok? Então, o aspecto das fezes é importante, se elas têm sangue ou não. A cor das fezes também é importante. Eu posso ter, por exemplo, uma alteração de cor, seria para os sangramentos, né? Enegrecida para a melena ou com conteúdo de sangue para enterorragia ou para hematoquésia. E eu posso ter a acolia fecal. A acolia fecal são as fezes esbranquiçadas. A gente chama... né, a população conhece como massa de vidraceiro, né, que a gente coloca no entorno dos vidros, aquela massa branca. Isso é a acolia fecal. Acontece, né, a acolia fecal está associada a distúrbios hepáticos, especialmente na questão da excreção da bilirrubina. Então, quando eu tenho obstrução no fluxo biliar, né, o que a gente chama de colestase, esse termo, quando o fluxo biliar tem algum distúrbio que não permite que seja um fluxo né, permanente. Então, toda vez que acontece isso, essa colestase da bile, isso impede que a bilirrubina, que deveria seguir esse fluxo, né, dos canalículos biliares e depois do colédoco, ela não chegue até o intestino. Então, se a bilirrubina não chega até o intestino, ela não dá a coloração das fezes e as fezes ficam sem cores ou acolia fecal, tá? Tem uma questão só na alteração da cor das fezes, que é a ingesta, por exemplo, de beterraba, pitaia, ou mesmo medicamentos como sulfato ferroso alteram a cor das fezes, deixando ela mais avermelhada, às vezes mais escura, ok? Proctalgia é dor na hora de evacuar, muito comumente associada com hemorroidas. Prurido anal, a gente teria os oxiúrios, né, que são as parasitoses intestinais, que podem dar coceira na região perianal ou mesmo lesões como fissuras, né, na região anal. E, obviamente, sempre perguntar se já observou a eliminação de verme nas fezes. Bom, além disso, o aparelho digestório, ele pode ser acometido por um processo de acúmulo de líquido livre na cavidade peritoneal, isso é denominado ascite, tá? Então, a ascite, ela pode acontecer quando existe uma hipertensão da veia porta, e daí, quando eu tenho uma hipertensão portal, por exemplo, na cirrose hepática, como se começa a ter o extravasamento de líquido linfático pelos sinusoides hepáticos, que vão, então, fazer um aumento do volume abdominal, mas aí devido a líquido, né? Presença de líquido na cavidade peritoneal, e a hipertensão portal é a causa mais prevalente de ascite. No entanto, existem outras causas como neoplasias ou mesmo tuberculose peritoneal. Muito bem, então de aparelho digestório, acho que ele é o mais complexo, mas as perguntas que devem ser
colocadas para o paciente sobre esse sistema são essas. Agora nós vamos passar pelo aparelho geniturinário. Então, o que eu devo investigar sobre o aparelho geniturinário? E a primeira coisa que eu pergunto é o volume urinário, tá? E existem alguns termos técnicos também para descrever o volume. Anúria é quando o indivíduo urina menos que 100 ml por dia. Oligúria é uma quantidade muito pequenininha de diurese, entre 100 e 400 ml dia. E poliúria é quando o indivíduo urina mais que 3 litros por dia. Então, ok, anúria é não urinar quase nada, oligúria é urinar muito pouco e poliúria é urinar um volume muito grande de urina. Então, como é que a gente vai perguntar isso para o paciente? Fala, se o senhor está fazendo bem xixi? Tô. Aí, um exemplo, né, de como abordar. Fala assim, tá, então na hora que o senhor acorda de manhã, o senhor vai fazer xixi, o senhor faz um xixizão que seria capaz de encher um copo, né, de uns 250 ml? Ah, com certeza, até transborda. Beleza. E depois, quantas vezes mais o senhor faz xixi no dia? Ah, depois eu faço xixi antes do almoço, aí na tarde, depois no final do dia e à noite, tá. E cada vez que o senhor faz xixi, mais ou menos, pelo menos um copo de 250 ml, daí para mais, né, até em torno de 300 ml, é o que o senhor elimina? Sim. Então, no geral, dá mais ou menos 2 litros por dia, que é, certo? Claro, não sendo tão preciso, né? Mas é em torno disso que a gente tem uma diurese. Obviamente que a diurese depende da hidratação, então se eu estiver desidratado, obviamente que eu não vou urinar. Então a oligúria ou anúria é um sinal de desidratação, certo? E a poliúria eu até já comentei com vocês, é uma situação, por exemplo, os diabéticos, né, que perdem glicose na urina, a urina fica osmótica, carrega muita água, então o indivíduo urina um grande volume, tá? Então são esses termos técnicos. E também tem mais termos técnicos aqui para as alterações miccionais, ou seja, na hora de fazer xixi, eu posso fazer xixi várias vezes em pequenas quantidades, isso se chama polaciúria. Então, poliúria é urinar grandes volumes. Claro que você não vai urinar grande volume uma vez só, você vai várias vezes, mas faz um xixizão. E a polaciúria é ir toda hora no banheiro fazer xixi, mas só faz um pouquinho. Ok? Quem já teve infecção urinária sabe o que é isso, que é inclusive acompanhado de disúria, que é a dor no canal urinário, tá? A dor no canal da urina na hora que o xixi sai por ele. Tá? Dá até medo de fazer xixi, porque fala, e agora vai doer. E o pior é que toda hora fica cutucando para ir fazer o xixi. Então tem a infecção de urina cursa com polaciúria e disúria, ok? Existe o termo chamado urgência miccional, que é aquele desejo súbito, intenso de urinar e irrefreável, ou seja, a urgência assim, nossa, se eu não for fazer xixi agora, faz na calça. E aí sai para fazer, sabe, aquela urgência, não dá tempo de falar, putz, estou com vontade de fazer xixi, vou até o banheiro, sento no vaso e faço xixi. Isso é urgência, tá? Aquela pessoa que não consegue segurar, quer dizer, ela não é incontinente. Então veja que urgência e incontinência são distintos. Incontinente é aquele que não consegue segurar a urina, ele simplesmente urina sem nenhuma percepção, não sabe que está com vontade de fazer xixi. Quando viu, urinou. Isso é incontinência urinária, perda involuntária de urina, tá? A urgência miccional, não, eu sei, eu tô com vontade, até se eu fizer xixi, o pinico ou o vaso sanitário estiver aqui, ok, mas eu não consigo segurar muito tempo, isso é uma urgência, tá? Estrangúria é um termo relacionado a uma dor acentuada só no finalzinho da micção, tá? Retenção urinária ou bexigoma é um aumento do volume abdominal devido à retenção da urina. A urina não consegue ser eliminada. No entanto, é a incapacidade de eliminar. No entanto, o indivíduo está morrendo de vontade de fazer xixi. Ele quer muito fazer xixi, mas não sai. Por que não sai? Porque tem uma obstrução no meio do caminho. A causa, né, mais comum de retenção urinária é o aumento do volume da próstata nos homens. Então, a próstata aumenta de volume, ela obstrui, né, aperta a uretra, que passa entre os dois lobos prostáticos. Então, ela simplesmente fecha o canal urinário e o indivíduo não consegue urinar. E aí a gente tem que passar uma sonda para liberar aquela urina. Isso pode ser também um tumor, enfim, outras causas. Mas a mais comum é a doença prostática. Outra coisa que a gente pergunta
especialmente para os homens, é sobre o jato urinário. Então, é um jato forte, jato único. Então, normalmente o xixi é um jatão e único, né? Ele pode ser bífido, né? Que no geral está associado a algumas alterações, né? Da glande. Ele pode ser fraco, ele pode ser em chuveirinho, fica pingando. Então, as alterações do jato urinário, elas também estão bastante associadas com as doenças prostáticas, tá? A característica da urina, então, claro, a urina pode mudar de cor, mas também pode ser espumosa. Então, a urina espumosa está associada com perda proteica pela urina. E quando a gente fala urina espumosa, não é uma espuminha qualquer que nem se tivesse passado um detergente ou um desinfetante no vaso sanitário e faz uma espuminha. Pensa num chope, tá? Aquele colarinho do chope e aquela espuma é a urina espumosa, tá? Isso é uma urina espumosa, só para vocês poderem não confundirem com uma espuminha qualquer. Enurese é perder urina à noite. Então, a enurese ela é esperada até os 4 anos de idade, mas depois que tem-se o controle esfincteriano, a gente não perde mais urina na cama, né, noturna. Pode ter diurese diurna também, mas é muito mais comum noturna e, no geral, tem uma relação com aspectos psicológicos, tá? E noctúria ou nictúria, que são sinônimos, é o termo usado para quem acorda várias vezes à noite para urinar, tá? Então, mais que 2 vezes, então, tem pessoas que usualmente acordam 1 ou 2 vezes à noite para urinar, ok, isso não é nada patológico. Mais que isso, 3, 4 vezes para urinar, isso já passa a ser um sintoma, ok? Então, esses são os sinais e sintomas urinários. Pode ter alteração da cor da urina, como eu falei para vocês. A primeira alteração de cor da urina é a colúria, que é uma cor de chamate ou cor de Coca-Cola, tá? Então, é a urina escurecida, que está associada à presença de bilirrubina na urina, bilirrubina direta. Então, colúria é igual a bilirrubinúria, ou seja, a presença de bilirrubina na urina. Então, enquanto que quando eu tenho uma colestase, ou seja, uma alteração do fluxo biliar, onde a bilirrubina não sai para o intestino e as fezes ficam com acolia, essa bilirrubina é reabsorvida e, né, ela, no sangue ela é filtrada e ela sai na urina como bilirrubinúria, levando então a alteração da cor da urina escura, que se chama colúria, que inclusive mancha a roupa, tá? A cueca, a calcinha fica escurecida quando a gente tem colúria, ok? A hematúria é a presença de sangue na urina, então claro que o sangue fica avermelhado. Aí a gente pode ter hemoglobinúria, que daí quando eu tenho a hemólise, a lise da hemácia, expõe a hemoglobina e quem sai na urina é a hemoglobina. E aí é um avermelhado mais claro, vamos dizer, cor de água de lavar carne, então aquele vermelhinho mais pálido, vamos dizer assim, tá? Existe inclusive uma doença chamada hemoglobinúria paroxística noturna, que são indivíduos que perdem hemoglobina mais à noite. E tem a urina turva, que é a urina como se eu tivesse pegado uma urina, coloco num copinho transparente, se eu pingar um leite, dá aquela turvação, aquela turbidez. A urina turva está associada ou com leucocitúria ou com proteinúria. São as 2 coisas que levam a turbidez na urina, tá? Ou seja, leucócitos na urina, né, que daí são processos inflamatórios, especialmente infecção urinária, ou proteinúria. A gente pode também ter, então, aí estamos falando da urina até agora a gente vai falar um pouquinho da questão genital, tá? Então, porque é geniturinário. Então, além das questões urinárias, vamos perguntar para a paciente se tem alguma lesão genital, se tem coceira, né, nos órgãos genitais, vagina, pênis, se tem secreção, né? No caso da mulher, seria uma secreção vaginal, no caso do homem, uma secreção peniana. A gente vai perguntar sobre a libido, se tem uma libido ok, então se tem desejo de ter relação sexual, se as relações sexuais são agradáveis, né? E a dispareunia é um termo técnico que fala sobre a dor genital associada à relação sexual, tá? Então, dói o canal vaginal, por exemplo, da mulher quando dá relação sexual. Ou o homem pode ter uma dor peniana, né, durante a relação. Com relação ao sexo masculino, nós vamos investigar um pouco a questão da saúde testicular dos homens.
E vamos perguntar se os testículos estão com as suas localizações adequadas, ou seja, os 2 testículos estão nas bolsas escrotais, né? As 2 bolinhas estão dentro do escroto. Se tem alguma diferença de tamanho entre elas, se houve algum crescimento, né? Se elas são assimétricas, se tem dor testicular, se percebeu alguma bolinha, algum nódulo testicular, a consistência, se está mais duro, né? Não, parece que a minha bolinha ficou mais dura, ficou diferente. Se tem inchaço ou mesmo se tem varizes. As varizes são denominadas varicoceles, tá? Varizes na bolsa escrotal é chamada de varicocele e ali a gente tem uma ilustração, né, mais anatômica e uma foto mostrando qual que é o aspecto. Então vocês vejam que são veias engurgitadas, né? Varicosas mesmo, veias irregulares, né? Engurgitadas e talvez um pouco irregulares, ok? Com relação já ao órgão genital feminino, ou seja, o órgão reprodutor, nós vamos ter muitas perguntas porque é mais complexo, né, o ciclo feminino. Então, nós vamos perguntar para as mulheres sobre as menstruações, quantos dias, né, em média, dura o período menstrual, ou a duração média de cada ciclo, né? Eu menstruo uma vez por mês, eu menstruo a cada 20 dias, a cada 15. Quantos dias sangra, né? Que isso é impactante na questão de volume, de perdas de ferro e B12, então pode levar a anemias. O número de dias, então pode sangrar muitos dias, mas um volume muito pequenininho, ou pode sangrar poucos dias, mas um volume gigante. Então a quantidade de sangramento, se mancha a roupa, se tem que trocar quantos absorventes por dia, são maneiras de medir esse volume de perdas, tá? A menorreia é o termo usado para a ausência de menstruação. Então, claro, a mulher ela é amenorreica até a puberdade, quando ela passa a menstruar, e depois dessa fase ela só vai entrar na amenorreia novamente se ela tomar anticoncepcionais que evitem, né, a menstruação, ou se ela estiver na gestação, ou quando ela alcançar a menopausa, certo? O M é data da última menstruação. Então, claro que para a gente poder ter uma ideia do ciclo menstrual daquela mulher, a data da última menstruação sempre é anotada nas consultas, tá? Dismenorreia é a cólica menstrual, ou seja, é dor uterina no período menstrual. Sangramento intermenstrual, quer dizer, a mulher sangra no período menstrual, acabou a menstruação, é para ela sangrar só daqui a 30 dias, mas entre a interrupção dessa menstruação e o início da outra, ela tem um sangramento nesse período. A gente denomina intermenstrual. A oligomenorreia, óligo de pouco, quer dizer que menstrua menos, por quê? Porque os ciclos são maiores que um mês. Então, conforme maior o ciclo, maior a distância entre uma menstruação e outra, né? E com isso a mulher menstrua menos. Fico 2 meses sem menstruar. Então, claro que eu menstruo menos do que uma mulher que tem polimenorreia, que menstrua a cada 20 dias, ok? Então, óligo é um ciclo menstrual maior que um mês e poli são ciclos menstruais menores que um mês, que no geral a média, óbvio, do ciclo normal é um mês. E hipermenorreia é muitos dias sangrando. Tem mulheres que passam 15 dias, 20 dias sangrando. Isso é chamado hipermenorreia, tá? A menorragia é um volume de sangue muito grande numa única menstruação. Então, assim, aquela que, enfim, escorre pelas pernas. Então, há um sangramento exuberante. O climatério é o período, né, em que a mulher começa a ter irregularidades menstruais, ou seja, falhas nas menstruações, e, no geral, este período antecede a menopausa, que é quando cessa totalmente a menstruação, e ele é acompanhado de alguns sintomas, é meio que uma síndrome do climatério, que é depressão, irritabilidade, insônia, fogastos, que são calores, tá? E a menopausa, ela é definida quando a mulher fica amenorreica há mais de um ano, ou seja, ela fica sem menstruar um ano. Então, passou um ano sem menstruar, entrou na menopausa, ok? Se ainda não deu um ano, fica um período de climatério, que um mês vem, 3 meses não, enfim, fica aquela coisa irregular. Sempre nós vamos perguntar para as mulheres sobre o último Papa Nicolau,
quando fez, se está em dia, se não está, e sempre é tempo de orientar que deve ser feito esse exame super mega blaster preventivo para todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis e também para neoplasias do trato genital da mulher. Também perguntar sobre as mamas, se teve alguma alteração de forma, de volume, ou seja, uma assimetria, se tem nódulos, se percebeu alguma consistência diferente, se drenou alguma coisa pelos mamilos, ou o mamilo ficou retraído, entrou para dentro, né? Se tem alguma lesão visível e o último autoexame, ou seja, se a mulher tem o hábito de fazer o autoexame durante o banho, ok? E, claro, sempre perguntar sobre as mamografias, desde que esteja numa faixa etária indicada para a sua realização. E, por fim, o último aparelho que a gente vai abordar é o aparelho neuropsíquico, tá? Que, obviamente, não é uma entrevista psiquiátrica, mas a gente vai perguntar algumas questões neurológicas e algumas questões psíquicas para o indivíduo, para que minimamente a gente compreenda esse sistema também. Então, em termos de questões neurológicas, vou perguntar sobre convulsões, né? Que, na verdade, a convulsão é uma atividade elétrica cerebral que fica alterada por um período, e se o indivíduo tiver convulsões, ele precisa caracterizar, porque a gente tem vários tipos de crises convulsivas, tem tônico-clônicas, tem de ausência, enfim, tem vários. Então, se elas existem, precisa dizer como acontece, tá? Se tem desmaios, ou seja, perda de consciência, se tem alterações da consciência que não chega a ser de desmaio, mas fica, enfim, às vezes torporoso, né, sonolento. Alterações da fala, se em algum momento teve, da escrita, da leitura, do sono, da marcha, então, enfim, de todas as questões motoras e cognitivas, alteração da memória, tá? Memória recente, memória imediata. Então, como é que eu pergunto isso? O senhor está esquecendo as coisas? Já passou por alguma coisa de amnésia ou de esquecimento? Acho que está esquecido, né? Notou se teve algum problema com a sua fala na hora de escrever, certo? Perguntas bem diretas. A orientação temporoespacial, então, alguma vez ficou perdido, não sabia onde estava, se sentiu estranho, né, no tempo e no espaço. E parestesias, que são diminuição do movimento ou sensação de formigamento, amortecimento, né? Parestesia, amortecimento. Paresia, que é alteração do movimento ou diminuição ou perda de movimento, que daí seriam as paralisias, tá? E com relação psíquica, nós vamos perguntar sobre o humor, tá? Tem um humor depressivo, fica triste, acha que a vida não tem sentido, vida vazia, chora muito, ou, enfim, tem manias. Manias é uma aceleração da função psíquica, ou assim, tem dias que sai e faz umas coisas assim exageradas, né? No sentido de gastar muito dinheiro ou fazer alguma coisa intensamente, com uma frequência muito grande, que não é o usual, tá? Então, são as manias. As obsessões e compulsões, né? Então, assim, não consegue deixar de fazer um ritual, né? Verificar 3 vezes se a porta está fechada, se fecha a chave 2 vezes, pisa 3 vezes no mesmo quadradinho, enfim. As fobias, então, medos, tem alguma fobia, tem algum pânico, né? Se tem ansiedade ou se é uma pessoa tranquila e relaxada. E é sempre bacana perguntar sobre como está enfrentando aquela doença daquele momento, né? Isso se já soubermos exatamente qual é a doença, mas de qualquer forma, diante daqueles sintomas que vem carregando, se como é que está enfrentando, se está conseguindo lidar com aquela questão, com os problemas, enfrentando bem. E por hoje é só, turminha.